Tira o salto. Coloca a pantufa. Agora é papo autêntico. Sem clichê. Olá, estamos aqui para mais um papo autêntico. Tudo bem, meninas? Tudo bem, olá! Tudo bem? E hoje o nosso papo vai ser muito interessante. Vai. Nós vamos falar sobre crescimento, sobre desenvolvimento. E não tem como crescer sem não mudar alguns hábitos, algumas atitudes, né, Tamara? Exatamente. Dai. Nossa, eu quero um resultado diferente, mas por que não está dando certo? Continua fazendo a mesma coisa, né? Como é que vai ser diferente? Eu gosto muito de usar uma analogia da borboleta, né? A borboleta, ela vira borboleta se ela passa pelo processo da metamorfose. Senão ela vai continuar sendo sempre uma lagarta. E o processo não é bonito dela virar. E dizem que é muito doloroso, né? Uhum. Os estudiosos dizem que é um dos processos mais dolorosos que se passa. Então a gente faz vários processos de metamorfose. Tomara, né? Porque É necessário, né? Pra sair da estagnação. sim. Pra sustentar os pratinhos, senão fica cada vez mais difícil. Chega a faltar ar, né, Dai? Pois é, mas já dizia Raul Seixas, né, gente? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Exatamente. Do que ter Essa aquela velha opinião formada formada sobre sobre tudo. tudo. Exatamente. Se não tiver esse necessário. processo, né? Ah, mas eu acho que esse é um papo maravilhoso, Eu né? acredito. E Já necessário, começou, né? Já começou. A trilha sonora já ficou na minha cabeça. Já. Não dá pra pra compartilhar essa parte, mas... Exatamente. E se você tá assistindo... Sim, por favor, já compartilhe com quem é do Raul Seixas também, né? Os amantes do Raul. Da Raul, já Somos compartilhe. bem novas. Sim, não, a Né? gente... Uma sim, música, gente, é aí atemporal, do né, auge. gente? É uma música atemporal, né? Vamos ser Revela alguns sinceros. detalhes. Mas Aquelas já coisas, eu não vou curte, dizer minha idade. compartilha, já manda para aquela sua amiga que também às vezes está passando por um processo difícil, né? Um processo de mudança. Mentalidade às vezes não é fácil, às vezes não. Mentalidade não é fácil mudar, mas a gente precisa exatamente para alcançar outros níveis, para mudar de perspectivas, de visões. Então já manda aí para aquela amiga sua, para aquele amigo seu também, porque né, a gente tem vários homens, né, que acompanham. Vamos agradecê-los também. Agradecemos aí a audiência, porque acho que esse papo hoje vai ser muito bom, muito Com gostoso. toda certeza. E hoje eu vou trazer para reflexão assim. Algumas de vocês já teve a sensação de, nossa, eu não tô saindo do lugar, por mais que eu sei tanto, eu sei o que eu faço, eu domino o meu assunto, mas eu não saio do lugar. Vocês estão se sentindo assim aí em casa? Vocês já se sentiram nesse lugar? Já. Estagnada, vezes. né? De saber o que falar, o que trazer, o que explicar, mas não sai do lugar? E não sei pra vocês, mas aí quando eu percebi que eu precisava mudar alguns comportamentos, hábitos, né, crenças, pra conseguir dar o próximo passo, subir a escadinha, fez total diferença pra mim. E pra vocês? Sim, eu acho assim. Eu acho que eu tive vários momentos, né? Se for parar pra pensar, assim, fazendo uma retrospectiva. Acho que teve vários momentos, assim, de chegar naquele ponto e falar, caramba, tem alguma coisa... Eu não sei, mas é uma sensação, assim, de trava, realmente, né? De que parece que tem alguma coisa segurando, alguma coisa puxando, Presa, assim. né? Presa. Uma sensação de prisão. Isso, de prisão. Isso, obrigada. Prisão. De prisão. E aí, precisei realmente pensar diferente, fazer coisas diferentes, né? Mas eu não sei se foi... Mas assim, pra mim não foi nada fácil. Confesso. Nunca é fácil. Não, confesso que foi muito difícil. Porque... Ai, não vou falar minha idade, né? Eu ia falar quantos anos, Não, mas depois agora... de falar de Raul Seixas, Já- né, já dá pra filha? entender, mas é uma Não, pode base. ficar tranquila. Mas assim, a gente passa 20 anos. 20 anos pensando, agindo de uma forma. E aí, às vezes, você vai atingir, quer algumas coisas. E aí, você entende que daquele jeito que você pensa, o que você faz, você não vai alcançar aquilo que você sonha, aquilo que você almeja. Que você tem que pensar e fazer de forma diferente. E aí, você ter essa mudança, essa visão e esses comportamentos, porque é muito disso, é difícil.
E aí, além de você lidar com isso, as pessoas ao seu redor precisam entender que você fez algumas mudanças. E aí, eu não sei o que é mais difícil. Se é você lidar com as suas próprias mudanças ou se é os outros aceitarem e entenderem as mudanças que você fez. Exatamente. Porque é muito difícil, né? É complicado. 20, 30 anos você fazendo uma coisa e de repente você vira... É igual o tal do falar não, né? É a mesma coisa. É que eu acredito assim que nesse processo de mudança de hábitos para atingir o crescimento, para evoluir, a gente lidar muito com as nossas próprias sombras. Sim, com E certeza. o olhar pro espelho e ver suas sombras, gente, é difícil. Terrível. É terrível você saber que... É igual eu falo, a gente carrega todos os sentimentos, né? Todos, dos mais lindos aos mais desagradáveis. E às vezes é os desagradáveis que a gente percebe. Falar assim, nossa, eu sinto uma raiva aqui dentro, que tal. E às vezes se posava de boa moça, mas aquilo você tava engolindo, né? Isso só citando um exemplo. E às vezes a gente precisa encarar as nossas sombras, dizer que elas pertencem a nós e fazer as mudanças necessárias, né? Sim. Falar um não. Sim. Pôr pra fora se precisa pôr pra fora, porque, né? Não dá pra ficar carregando a nossa bolsa pesada aqui do closet, não dá, né? E é preciso fazer algumas mudanças pra gente atingir os nossos objetivos, pra gente crescer, pra gente evoluir, né? É que nem o processo de crescimento de uma criança, né? A criança, ela sempre encontra o novo e ela tá sempre aberta pro novo e vai... o problema é o adulto tá do lado dela, que às vezes vai colocando algumas coisas, né? Inserindo algumas... sempre, né? Mas é o processo de crescimento, é como pensar no crescimento de uma criança mesmo. Não tem como a gente querer algo, e isso trazendo assim pro negócio, sem você mudar alguma coisa dentro de você, porque você não vai continuar sendo sempre aquela mesma pessoa. A gente tem na vida várias fases que em algum momento você está de um jeito, em outro você está de outro. Mas eu acho que as pessoas que têm mais facilidade terão sempre as pessoas que estão abertas, né? E ela fala assim, beleza, eu não sei, mas eu vou aprender. Sim. Eu não consigo ainda, mas eu vou conseguir. Eu vou atrás do que precisa para isso. E não simplesmente cruzar o braço, né? E esperar acontecer. Porque daí, realmente, não vai acontecer. E aí, esse processo de você ir buscando aprender, buscando inovação, né? Não necessariamente tecnológica, mas assim, de evolução também, né? Faz muito parte do empreender, né? Porque se a gente parar para pensar, hoje, amanhã não vai ser igual hoje, né? Igual se a gente parar para pensar, por exemplo, numa abordagem de vendas. Hoje a gente vende de um jeito, amanhã você vai falar com outro cliente que a percepção de venda, de valor dele é totalmente diferente. Você tem que se adaptar, você tem que mudar. Se uma pessoa é muito enrijecida, que a gente fala muito dentro da psicologia, ela não se adapta, né? Não tem essa maleabilidade. Então, isso fica muito difícil. E aí, dentro do empreendedorismo, a gente, teoricamente, né? Falando, lógico, não tem como ser assim. Porque você precisa se adaptar a ambientes, você precisa... Não é você não ter a sua essência, porque cada uma tem a sua... Né? Isso é importante, a gente respeitar a nossa essência. Mas existe esse processo de você se adaptar, não se moldar, mas acho que uma adaptação aos ambientes, às situações, não é às caber coisas. numa caixa. Não, Deus me livre. Igual você falou, é se adaptar para conseguir crescer e sair do lugar. Isso. E a gente volta àquela palavra que a gente já falou em um outro episódio sobre adaptabilidade. Que é uma das habilidades que a gente precisa desenvolver para o nosso crescimento. Tanto pessoal quanto profissional. Porque se você não tem essa adaptabilidade, o seu negócio já está fadado ao fracasso. Ainda mais num mundo acelerado como nós se encontra, né, hoje. A cada minuto as coisas estão mudando, né? Você sabe que isso me fez lembrar de uma coisa que às vezes a gente escuta muito daquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, que tem. A gente tá musical hoje. A gente tá musical hoje, detonando as idades, né? Vamos ser sinceras.
Mas, Oh, mas, meu Deus. mas é Aquela pessoa que fala exatamente. assim, eu falo mesmo. Mas é exatamente isso, no sentido assim, de que a pessoa não tá aberta a mudanças, não tá aberta a um processo evolutivo, né? Então, eu acho que a partir desse momento, não é uma pessoa nem pra você fazer amizade. Desculpa aí, mas assim, não dá. Porque imagina, é uma pessoa que ela sempre vai estar certa, ela nunca vai estar aberta a nenhuma possibilidade de, sabe, assim? Então, não. É igual... É difícil, É igual São você falou as de que mais criança. reclamam. Sim, é igual criança mimada. Ninguém gosta de criança mimada. Um adulto com síndrome de Gabriela é igual criança mimada. Exato. As coisas têm que ser do jeito dele, da forma dele, só ele tá certo. Cara, não. Não é assim que funciona. Então, acho que isso precisa... Respeitar, né, o outro coleguinha que E tem outra evoluir, ideia. né? Evoluir Eu falo assim, junto, entender né? que você não vai saber de tudo, que você não tá sempre certo. Não é fácil, gente, a gente admitir que a gente tá errado. Ninguém gosta de estar Não errado. é fácil olhar para sombras. Lógico que não. Exatamente. Mas tem que entender que não é sempre que você tá certo. E cada vez que a gente acessa essas sombras, a gente encara elas e a gente transforma elas ou trazem elas ao nosso favor, que tem isso também, sim, você pode falar sim. mais, né, do que nós sobre isso. É incrível o quanto a gente não só se desenvolve, como a gente vai para outro nível. Até os ciclos de amizade mudam. E você vai se encontrando e você vai vendo quem você realmente é. A gente ouve muito disso. Existe um certo tempo da vida que a gente acha que somos uma pessoa, né? Ou passamos uma vida inteira acreditamos que somos essa pessoa, mas quando a gente vai acessando esses lugares e a gente vai se transformando, a gente vai identificando que somos muito mais do que imaginamos ser, né? Acho que você conseguiu. Vocês conseguiram entender aí o raciocínio? Sim. É no sentido de você se transformar. Então, eu acreditava que eu era uma pessoa tímida, retraída e tudo mais. E não sou. Sim. Não sou. A gente tem essas crenças E mesmo que limitam. se você for, você pode não ser também. Posso não ser? Deixar de ser. Sim. Talvez a minha essência seja mais quieta, mais tranquila, mas eu gosto de me comunicar, de estar com as pessoas, no meio das pessoas, enfim. Tem pessoas que dizem que detesta pessoas. Eu falo assim, mas como que pode detestar pessoas? Você é uma pessoa, gente. Não tem dessa. E você sabe, você falando, as relações fazem de nós humanos, né? Exatamente. É o que nos faz humanos, é o fato das relações. Dependendo da abordagem teórica da psicologia, a gente fala que o fato de você saber que você é humano é porque eu te reconheço enquanto ser humano. Se fosse outra coisa, você não saberia que você era ser humano. Algo nesse sentido. Não sei muito bem, porque é da época da faculdade, não vou lembrar. Mas algo nesse sentido. E aí é muito interessante quando você fala, né, dessa questão de você se reconhecer enquanto indivíduo, enquanto pessoa, e entender esse processo. E entender esse processo evolutivo, né? Porque nós estamos em constante evolução. Sim. Porque não tem como você crescer, evoluir e querer coisas diferentes estando no mesmo lugar, por exemplo. Com os mesmos hábitos. Com os mesmos hábitos, com as mesmas crenças, nos mesmos ambientes. Porque é igual escada, né? Você quer ir pro próximo degrau, você tem que dar um passo pro próximo degrau. Não tem como, não existe, é humanamente impossível. Se você está em ambientes tóxicos, o que você vai ser? Se você está em ambientes de vício, o que você vai ser? De procrastinação, o que você vai ser? É exatamente isso, é essa reflexão, né? E aí, às vezes, a gente se acomoda, não, tá tudo bem aqui no meu lugar, mas a gente precisa mudar de fase. E aí, igual você falou, dói. E aí, meninas, como que foi pra vocês? Como que está sendo? Passaram já por algo, assim, que marcou nesse sentido? De olhar pra trás, assim... Nossa, olha, Dai, lá adiante, onde eu tava. Olha, eu passei por isso, por isso. Nossa, que orgulho de mim. Eu mudei isso, e olha só onde eu vim, né? Onde eu fui parar e tal. Eu mesma, assim, às vezes não me reconheço, porque se lembrar como eu era extremamente tímida, era uma pessoa que não gostava de conversar com as outras pessoas, tinha muita dificuldade chegar num lugar onde eu não conhecesse ninguém. Meu Deus, você era um bicho de 7 cabeças. Então, sempre foi muito difícil, assim, pra mim, sabe? E aí, hoje as pessoas falam assim, nossa, mas você fala tão bem, você
palestra tão bem e tudo. É fácil pra você? Fácil. Ai, coitado. Nunca foi fácil, sabe? Hoje, como se diz, a gente vai se adaptando, vai aprendendo, se lapidando pra ser quem você deseja ser. Então, eu não queria continuar sendo aquela menina ali, introvertida, que não falava nada e que morria de vergonha. Mas, sim, queria conquistar mais coisas, queria ser melhor do que eu era. Então, isso que foi com que eu me fez ir atrás de buscar como que eu vou me desenvolver, então, o que eu posso fazer para mudar algo em mim. E eu sabia que tinha muita coisa que era interna, sabe? Assim. E então não adianta a gente querer muitas coisas, mas se você não parar para olhar o que você precisa mudar dentro de você, o que você precisa fazer para ser quem você quer ser. E às vezes o crescimento não trava, não é por falta de capacidade. Não. Porque muitas vezes você nem sabe que você tem essa capacidade ali. Aquela síndrome da impostora, né? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Ah, não, mas eu acho que... Eu acho que eu não sou muito boa. Quando eu ficar boa, quando eu aprender, aí sim eu vou começar alguma coisa. E isso é simplesmente a síndrome da impostora que está ali te bloqueando, te travando. Mas que, na verdade, se você tem um conhecimento técnico ali suficiente já, o resto é a experiência, é você indo e dando a cara a bater mesmo, para até as outras pessoas começarem a falar do seu sucesso. E aí sim você vai começar a acreditar. Porque muitas vezes a gente duvida de si mesmo. Nós duvidamos de nós mesmos. Isso é triste. Mas eu não sei se a gente também foi ensinado a acreditar na gente, né? Não fomos, né? Isso é verdadeiro, psicólogo? Mas eu acredito que existem... Até você falando agora, você me questionando, me lembrei. Esses dias eu fiz um post no Instagram falando sobre isso, sobre como nós fomos ensinadas a não falarmos, né? Não expressarmos, nós mulheres, assim. E aí teve uma seguidora que falou que não, que na casa dela era diferente. E eu fiquei impressionada, porque eu falei, gente, como isso é possível? Até quero perguntar pra você que tá nos assistindo. Se você, mulher, foi ensinada, né, na sua criação, a expressar o que você sente, a expressar o que você quer falar, se você era permitida, ou se você era do tipo que você começava a falar, as pessoas falavam, não, isso não é pra você, não é pra você falar, não é pra... Porque eu fiquei, de verdade, assim, porque geralmente quando, né, dentro dos atendimentos e tudo mais, eu vejo muito isso dessa podação, né, digamos assim, que não era permitido falar, que você tinha que ficar quietinha, que você não pode falar alto, que você tem que falar baixinho porque é feio, que você não pode... Tem que sentar... Nossa, se fala baixo, ai, grita tanto. Então. E aí eu falei, gente... Aí eu falei pra ela, né? Falei assim, nossa, que admirável a sua criação, né? E daí ela até brincou, ela falou assim, agora é um pouco difícil, porque eu tenho que me controlar, porque eu sou acostumada a falar sempre o que eu penso, assim, né? Falei, cara, mas isso é incrível, porque é muito mais fácil você trabalhar isso do que ao contrário, né? Você ter essa permissão de você falar e tudo mais. E aí eu falei, gente, isso é muito bom. E aí você trazendo esse teu processo de crescimento, é realmente isso, assim, a gente olhar para o nosso processo, para quem nós fomos, e olhar para onde a gente quer chegar. Porque, assim, crescer, a gente cresce fazendo coisas diferentes. Mas quando a gente cresce também querendo ser diferente, né? E esse processo do crescer dói, cara. Dói muito do amadurecer. E não adianta você querer fazer diferente e não ser diferente. Não, tem que fazer. Pra você conseguir não é só uma questão, não é só uma questão de pensar, né? É uma questão de ação. Às vezes assim, hoje eu quero que o meu dia seja diferente. Só um exemplo bem, né? Eu vou introduzir a atividade física. Aí hoje eu faço, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço mais ou menos, aí eu não sustento. Por quê? Porque algo dentro de mim não está diferente, não mudou. Então é isso que é válido
pensar. Por mais que a gente quer fazer, vai fazendo, vai tomando atitudes diferentes, mas a gente tem que entender que a transformação tem que estar aqui dentro. E fazendo esse paralelo que você falou da atividade física, não é você sair de um sedentarismo e correr uma maratona de 100 quilômetros. É pequenos passos. É um processo. Hábito, lembra né? do processo do primeiro episódio? Então, é nesses momentos que o processo vem. Porque, gente... E manter a constância. Exato. Isso. Mas eu sempre falo que o principal pra mim é a pessoa querer. Porque daí ela vai atrás. Aí Porque dentro ela ela vai porque dar atrás. jeito, que né? demora, ela Entendi. vai, Pode ela demorar vai. 20 anos, verdade. mas ela vai. Agora, se ela não quiser... Ah, não. Daí não tem Pode Cristo. ter tempo, pode ter quem for que vai carregar ela, fazer o que... Não vai. Simplesmente. Eu trago, Isso é verdade. eu faço essas comparações com a atividade física porque é algo pessoal meu, né? A minha mente falava assim, nossa, eu preciso fazer atividade física diariamente, eu preciso, o meu corpo sentia necessidade, mas que eu ia 1, ia 2, ia 3, no quarto dia já não tava mais, entendeu? Não conseguia. E aí foi o processo de entender a necessidade e as minhas prioridades. Aí quando ficou bem claro a minha prioridade... entende? Assim, nossa, a minha saúde precisa, as minhas pernas precisa, pra mim ter mais força precisa, pra mim conseguir manter o foco do meu dia eu preciso. Que daí aí sim, não era agir diferente, era pensar diferente. Parabéns, amiga. E aí eu comecei a ela já está num outro nível. Ela tá num outro nível. 4 vezes por semana. Parabéns, amiga. 4 vezes por E o semana, dia que eu lá fui com pra os meus academia 2 no dias. domingo. E o dia que eu fui no domingo. Não. Eu te juro que eu cheguei lá no domingo, eu olhei assim, eu olhei pro Jean, né, pro meu esposo, olhei pra ele e falei assim, a que nível eu cheguei? Eu tô mesmo entrando na academia em pleno domingo? Em pleno domingo. Não. Mas é isso, porque daí se tornou algo que eu não fico sem. Sim. Então, assim, fez diferença pra mim. E a diferença da atividade física, não só, tipo, ir pra academia, musculação, você pode fazer qualquer atividade. Fez a diferença no sentido de que daí eu tenho mais foco, porque às vezes eu tô no estresse, danado, vontade de, sabe, assim, vou lá e desconto, vou lá e relaxo e... Não gasta o seu réu primário, né? Isso, Ótimo. entendeu? Vai fazer Descobri Brigadeiro, isso. Bárbara, pega. Vai pegar a panela de brigadeiro. Não, gente, é sério, são mudanças de hábitos. Quando eu trouxe essa Uma nova conversa, versão, né? é uma mudança de hábito, sabe? Totalmente. De escolha, de fazer a sua escolha. Isso, escolhas, né? São Não cheguei escolhas nesse e nível. consequências pra tudo. Sim, Independente. sim. Não é? É que nem ler um livro também. Tem pessoas que amam ler livro. Tem pessoas que gostam, mas não conseguem tirar um tempo diário de 10 minutos. Aí você tem que se perguntar assim, tá, mas qual a sua prioridade? Qual é o próximo nível que você quer ir? Isso. Eu quero me desenvolver em tal área e tal, assim. Eu acho que eu posso falar melhor, me comunicar melhor com a leitura, trazer novas ideias. Como que eu faço isso? Vai atrás de um curso, Entendeu? Mas assim, ou introduzir a leitura, né? Que também é algo que às vezes as pessoas gostam, mas não tem a prática, não tem a mudança de hábito, não conseguem mudar o hábito. Sim. Então a mudança de hábito ela é muito importante para você alcançar o próximo nível. Então você não está travada, você ainda só não se tornou a mulher que você precisa se tornar para sustentar o próximo nível. Exatamente. Olha isso. Então você ainda não se tornou. Você pode se tornar. Sim. Voltamos ao querer. Você quer, então é possível. Se não quer, não vai ser possível. E é o pagar o preço, né? Porque assim, às vezes... É clichê, mas é um clichê que é verdadeiro. Sim, porque esse clichê você vai é ter que verdade. De um jeito ou de outro, você vai ter que pagar. Isso, de qualquer maneira, você vai pagar o preço. Esses dias eu ouvi isso na academia. Falando disso, você não tem tempo pra saúde, mas você vai ter que achar um tempo pra doença, por exemplo. Isso. Não vai gastar com academia, vai gastar com medicamento. Porque não adianta, gente. Uma das duas internamento. coisas Eu você trabalhei vai... na UTI, eu vi ali ao vivo a cores o que é os que tinham prática de atividade física, uma vida saudável como foi, e os que não tinham. Porque daí você tem acesso ali, né? Toda uma ficha e tal, você conversa e tudo mais. Existe uma grande diferença, tá? Então.
Mas calma, eu vou chegar lá. 2 vezes por semana. Tô indo. Não fazia nenhuma, agora eu tô 2, tô pedalando. Atividade. Tentando agora, a chave pra mim virou quando eu coloquei assim, atividades. Não aquela obrigação. Aí eu preciso ir lá levantar 120 quilos, 200 quilos. Não. Atividade. Que atividade eu consigo fazer hoje? Uma caminhada? Ok, já. Tá lindo. Entendeu? Entendi. E assim vai indo. E isso pra tudo. Pra tudo. E essa? Eu queria ter resultado, mas não queria abrir mão de ser quem me fazia ser pequena. Agora, o que está te fazendo continuar pequena, ser pequena, ficar pequena? Então, por exemplo, algo que vamos dizer assim, que me impedia de crescer era o estar disponível a todos, a todo momento, ouvir as outras pessoas e se deixar afetar pela ambiência, que muitas vezes a gente não está no ambiente que você deseja estar, até porque tem relacionamentos nisso, né? Sim. Assim, vínculos muito difícil, grandes, né? Muito que fácil é difícil, falar, sair do ambiente, mas é difícil. Mas só que é um ambiente que, falando de crescimento, é algo que só vai te diminuindo. Se você for assimilando aquilo e deixar se abater. Que é lógico, também é fácil falar, não se deixa bater, não é? Não se deixa bater, escuta, entra aqui, sai ali. Ok, mas às vezes cai num dia ali que você não tá muito bem, e aquilo que as pessoas falam, nossa, te deixa assim lá embaixo. Aí você fala assim, gente, mas que coisa, né? Daí vai todo um ciclo de novo pra você passar por aquilo, absorver, jogar fora que não deu e voltar naquele seu estado de motivação e quero fazer a coisa acontecer. Mas a gente precisa estar preparada, não é? Porque não é fácil abrir mão dessas coisas. Não. E é doloroso, não é confortável. Porque é muito mais confortável continuar sendo quem você já sabe ser. Você já tá acostumada, né? Isso. Você aprendeu a ser, né? Isso. Pra mim também, falar assim pra Deus e pro mundo também. Aí depois que aprende a falar não, é uma maravilha. É igual criança quando aprende a falar, né? Tudo não. Não. E o processo de falar não dói também. Você fala, aí geralmente vem aquelas pessoas que você não tem coragem de falar não e você precisa falar não. Gente, não e é a gente fácil. quer muito justificar. Então, Né? É aquela necessidade de tentar justificar o porquê que eu vou falar não. Meu Deus, eu tenho que a minha dar uma terapeuta esses dias justificativa falou pra sobre isso. isso. Tipo assim, fazer o exercício de falar não sem justificativa. Porque às vezes a gente aprende a falar um não. Mas um não com justificativa. Um não com justificativa. Não é não e pronto, acabou. Não é uma frase completa. Completa, né? E você vai aprender muito em terapia. Também passei por isso. Você precisa. Aí, pra mudar de nível, pra crescer, Terapia. precisa. Porque não é fácil sozinho. Não. Gente, eu acredito ser impossível sozinho, totalmente sozinho, você conseguir. Não sei. É possível, mas. Eu acho que é muito, muito difícil. Porque, assim, entra muito os autossabotadores, né? Nossa, é igual isso que a gente tá falando, assim. Nós somos acostumados de uma forma. Então, você passou a vida inteira naquele modus operandi, digamos assim. Aí você quer fazer uma coisa diferente, mas todo o seu entorno tende a você ir para aquele lugar. E o nosso cérebro, ele é programado para não gastar energia. Então, ele vai fazer... Preguiçoso. Ele é preguiçoso. Então, ele vai fazer o que ele tá acostumado a fazer. Se você tá fazendo coisas diferentes, ele tá explorando novos caminhos neurais. Isso cansa, isso dá trabalho, isso gasta energia. Ele não quer fazer isso. Ele quer continuar pelo caminho que ele já tá acostumado. Então, é aquele processo de falar sim para todo mundo. É muito mais fácil, você tá muito mais habituado a fazer isso do que você falar não. Por quê? Porque falar não é como se fosse uma mata fechada ainda, entendeu? O falar sim já é aquela trilha batida que você passa por ali 30 anos, entendeu? Então, pra ele é muito mais fácil ir por ali. Ou seja, vamos pegar o facão
E desbravando essa marca. Exatamente. Cortando tudo, E sua vamos de volta. pouquinho em pouquinho, daqui a pouco a gente já tem uma trilha. Porque, na verdade, se a gente for, assim, uma pergunta, né? Como que a gente sai desse ciclo, dessa... disso que tá te impedindo, né? E fazendo esses processos, realmente. Nesse caminho de você ir repetindo as coisas para você ir aprendendo a fazer deste forma. Garanto que para você, por exemplo, falar não hoje é muito mais fácil. Falar não é fácil, mas eu ainda justifico. Mas é mais fácil do que fácil. falar sim. Uhum. Pra você é mais fácil fingir que não tá ouvindo do que quando era antes. Por quê? Porque você condicionou a fazer esse processo. Sim. Eu, por exemplo, o que eu fazia era querer agradar Deus e todo mundo. Então eu estava disponível, eu falava assim, sabe esse processo assim de agora não. Eu também tive isso. Então, agora é eu por mim e tá tudo bem. Ontem eu vi um vídeo que falava bem isso. A menina chegava e falava assim: nossa, que vida boa você aí jogando videogame, né? Parece que nem trabalha, não sei o que. A moça olhou pra ela assim: mas eu trabalho. E ela falou: você sabia que eu fiquei chateada com o seu comentário? Aí gerou aquele constrangimento. Ela falou: nossa, mas eu chego numa animação brincando com você. Ela falou: só tô te devolvendo o constrangimento que me causou o seu julgamento. Sim. E é sobre isso, né? O falar não, o se posicionar, o impor limites. É isso. E às vezes você não quer, você passa pelo constrangimento, mas não quer constranger quem te constrangiu. Devolve. Exatamente. Você não quer. Por que você justifica o seu não? Porque você não quer trazer um mal-estar para outra pessoa, mas a pessoa te trouxe um mal-estar. E aí? E tantas vezes as pessoas falam assim sem pensar, sabe? Uma brincadeirinha. Mas não sabe o quanto que aquela brincadeira pode afetar a pessoa. Principalmente em algum momento, né, que ela não está bem. Por quê? Foi porque aquela pessoa falou aquilo naquele momento? Não, é porque a gente vem, assim, de tantas pessoas, uma aqui, outra lá, outra não sei o que, falando isso, vamos dizer, a sociedade em si, Sim. não é? E quando você ouve, assim, você fala... Aí, às vezes, aquele dia que você fez tanta coisa, você se matou. Aí, que você tá naquele momento ali, tipo, eu peguei o celular pra... Nossa, mas você só fica no celular. Nossa. Aí você fala, não. É pra acabar, né? A pessoa viu que eu estou no celular aqui agora. Vamos ver, estou assistindo no celular agora, não tô trabalhando. Mas ela não viu o quanto que eu trabalhei até agora, né? Aí, ao invés de falar do 90%, não, ela vai falar do 10%. Dos 10% que você não fez. Dos 10%. É claro que, às vezes, a gente... Tudo bem relevar, né, Tamara? Algumas coisas, alguns momentos, assim, você... Porque se você for ferro e fogo a todo momento, é complicado. Então, ter um limite ali, né? Ter um certo limite. É cansativo. Talvez é melhor fingir que não tá ouvindo, né? Mas tem pessoas que precisa devolver. Sim. Porque é contínuo, é um incômodo contínuo Sim. que a pessoa te causa, um incômodo contínuo que a até pra situação te impor um causa. limite, né? Exatamente. E Que geralmente às a gente vezes, sabe gente, quem você precisa. E aí aconteceu isso muito comigo, quando eu tava com essas mudanças de comportamento, mudanças de... que nunca ninguém esperava eu devolver. Sim. Com educação, Quando gente. Lembre-se, sejam educados sempre. Meu Deus! Você devolve o constrangimento com um sorriso no rosto, mas Exato. devolve. E o quanto Vamos praticar gente, juntas. parece que eu tinha Agora. me transformado, assim, no pior ser humano. E dói, que daí você fala assim, nossa, como eu sou ruim. Ai, gente, será que eu sou tão ruim assim? Não, calma, eu só agora tô- no momento, vamos, todo mundo juntas, tá? Um momento que vamos praticar como falar um não, Com educação, com com sorriso no educação, rosto. com elegância, né? Então, E pronto. não, olha, como é que é? Sinto muito, mas não dá pra mim. Você vai fazer tal coisa, faz isso, isso aqui. Não. Não. Exatamente. Eu acho que E é uma prática, né? É uma prática. prática. Eu acho que o tal do não posso ou o não quero, quando você vem com o não quero, por exemplo. Agora você falou. O tal do não quero, gente, eu não posso. Eu acho que parece que você tá ofendendo a pessoa, né? Nossa, é verdade. Como não? Cara, não quero. Você não faz nada. Não a sua vida é posso. bem mais tranquila que a minha. Você tem muito mais tempo. Como assim? Aham.
Parece que a gente não tem o direito de não querer. Sim. Você tem que querer. Então, se você fala, eu não posso, porque eu tenho algo pra fazer neste exato momento aqui, que não posso adiar, ainda é compreensível. Agora, se você falar assim, não, eu não quero fazer isso. Nossa, meu Deus! Aí você está dando uma facada na pessoa. Fala, como? Você está arranjando briga, não é? Mas, gente, eu só não quero. Ah, mas por que você não quer? O que acontece? Aí uma tia briga justificada. Isso, eu aí também não aquilo- quero te justificar. Eu não quero, eu só não quero. Gente, são processos. Para o crescimento, são processos necessários. Necessários, dolorosos. Você vai sim ser a vilã da vida de alguém e que tomara que não seja da sua. Porque se você não for da de alguém, você vai ser da sua. E ser da sua própria vida é o pior, né? Lógico, imagina. Pensa só. E você vai ser, não adianta, gente. É não lógico, adianta. porque eu ouvi... Quem que foi que me falou isso? Eu acho que minha psicóloga mesmo. Em uma das inúmeras sessões, né? Mas então, ela falou assim que o não para o outro é o sim para você. Sim, exatamente. Não é? Porque esse não que você falou pra ela ou pra ele, você vai fazer tantas coisas por você que você ia estar se deixando de lado para poder fazer o do outro. E aí você muda de nível. E quem é mais Porque importante? você às vezes gasta do a que tua você energia. mesmo? Você gasta a tua energia ali com coisas que não são suas. E aí chega na bolsa que a gente fala, que a gente vai carregando as carregando os coisas ali pezinhos. que nem é nossa. E você trouxe um ponto muito importante. Quem é mais importante da sua vida do que você? Eu falo muito isso. Nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Aí, às vezes, as minhas pacientes falam... Agora não, né? Mas, assim, logo no começo das sessões... é por conta do meu filho e tal, não sei o quê. Mas se você não está bem, você não vai cuidar de ninguém. Você não vai conseguir fazer nada. Você não vai cuidar de filho, você não vai cuidar de marido, você não vai cuidar de mãe, você não vai cuidar de ninguém, cara. Então, assim, se você não fizer por você e cuidar de você primeiro, você não vai estar bem pra ninguém. Então, primeiro é você. Você é, sim, a pessoa mais importante da sua vida. Sem Não adianta saúde não dizer. tem como você cuidar de filhos, de marido, Não de adianta. ninguém. Como é Lógico, impossível. trabalhar. É lógico que o amor por filhos é incondicional. Ok, tá tudo certo. Mas se você não estiver bem, cara, imagina, você não vai cuidar do teu filho. Você não vai fazer nada por ele. Na entrevista, pra quem não assistiu, né? A entrevista que a gente gravou com a Regiane, fala sobre isso, né? Você precisa cuidar de você pra você cuidar do outro. Sim, não tem como. Senão você não consegue. E, gente, para pra pensar assim que às vezes a gente quer mais resultados, mas a gente acaba evitando decisões que exigem posicionamento. Sim. A gente evita muito decisões que... Porque muitas vezes esses posicionamentos exigem conflitos, né? E aí a gente foge de conflito, a gente foge né? de conflito. Como que a gente é, né? A gente foge de conflito. A gente foge. Porque o cérebro quer conforto, não é isso? Exatamente. Aí já aprendemos. Como é que a psicóloga não lembra? O cérebro é preguiçoso. Hoje eu ele não peguei. quer se estressar. Hoje eu não sei, Tamara, mas parece que eu peguei pra pegar no seu pé hoje. Hoje você tá... Não sei. O que aconteceu? É bem É isso. pessoal. A gente se ama, gente, por isso. Mas é que... Brincadeira. Gente, não sei vocês, mas dá preguiça, né? Aí, ó, viu? Claro Não, que dá tem preguiça. coisa que é... Tem pessoa... Por isso que hoje eu evito estar perto. Tem... Porque se eu estiver perto, aí eu não posso devolver, né? Porque se eu devolver, vai gerar o conflito que eu não quero. Então é melhor não estar perto. Mas também Entendeu? você pode tentar Ah, ser estratégia, viu? igual eu estou no nível em que tem o que a Tamara também eu já sei. A gente tem que tentar disfarçar, as expressões. Gente, pra mim é quase impossível. Sim. A minha porque cara a gente entrega. não fala nada, mas as expressões, meu Deus. Aquele meme, assim, a Lembrei da boca... minha irmã virou o olho e falou assim, olha pra cima. A boca eu até seguro, mas a minha cara, entendeu? Você Não vai dá, saber na hora, não adianta. Não tem como, gente. A minha cara, eu paro de falar, eu saio de perto. Eu sou muito expressiva. Entendeu? Então, às vezes, não precisa nem ser falado, basta... E eu Mas quem evito, sabe gente. ler- Isso aí, eu tô certa ou tô errada, Tamara? Eu evito estar perto.
Não existe certo e errado, né? Olha, depois de anos de existe certo e terapia, a gente chega à conclusão de que você deve evitar o que te faz mal, sim. Sim, lógico. Sempre que você puder. Agora, eu se é evito ficar perto. inevitável, aí tá, você vai lá, aguenta, depois você sai. Antigamente, pra querer agradar, eu ficava perto. Aí agora não, eu evito no máximo. Nossa, só se não tem como mesmo. Pra estar no mesmo ambiente de alguém que às vezes me incomoda. Ou não é nem a pessoa, coitada, que me incomoda. É comentários, sabe? Coisas assim que vêm, que não estão de acordo com o que eu acredito, com o que eu penso, com o que eu quero pra minha vida. Sabe? É, porque se a Coisas gente assim, nesse quer sentido. crescer, como é que você vai crescer com pessoas falando coisas que não agregam em nada, que só te deixam no nível da mediocridade? Por exemplo, eu não suporto negatividade. Aquela pessoa que resmunga. Gente, eu tenho pavor à resmungação, sabe? Aquela coisa. Então, às vezes, a pessoa é gente boa, é legal, mas ela tem esse hábito de resmungar o tempo todo. E isso me põe numa energia lá embaixo, sabe? Assim, às vezes, eu amo. Tem pessoas que eu amo que são assim. E assim, eu evito. É por isso Por amor, que eu evito, entende? Amor porque a você, amor a olha mim. que- E até a pessoa, porque senão Não, eu vou ótimo. gerar conflito com Mas a é pessoa, porque daí eu não consigo controlar. Aí eu acabo falando. Por isso vamos que tem lá, muitas deixa a cadeira e sai desse coisas lugar. que a gente vai fazer no empreender, que é melhor você não contar pra ninguém. Não Sim. conte pra ninguém. Sim, Conte só pras pessoas que realmente torcem pelo seu sucesso, que elas querem te ver bem, te ver melhor do que elas. Aí sim você pode contar. Mas para outras pessoas, principalmente essas que têm negatividade ou que às vezes se passaram por alguma situação na vida A que gente fizeram entende, a ficar gente desse jeito. entende, né? Isso, A gente mas não é entende, por conta desse momento dela que vai ser assim pra todo mundo. Então, porque às vezes a pessoa tá ali, com uma ideia super incrível, um projeto, um plano, quero fazer tal coisa. Aí você vai lá e cai na besteira de abrir a boca ali. Nossa, pra quê? Aquilo já acaba com a sua motivação, você já enterra o seu projeto ali mesmo. Sim. Ele nem chega a sair do papel. Ou você não tá nem com medo e você passa a ter medo. Isso, Sim, porque daí você começa a ver um monte de coisa que às vezes nem tem, nem existe. Você tá Então, assim, preocupado. se não, ou eu evito assunto, ou evito a pessoa, ou evito assuntos que vão gerar comentários negativos, evita de falar sobre seus planos, seus projetos, só sabe depois que começou, o que já tá acontecendo, porque é ruim. Isso é uma coisa que, nossa, pessoas negativas, assim, a gente entende que cada um tem um processo diferente, que cada um encara a sua vida, a sua realidade de uma maneira diferente. Mas eu sou aquela pessoa que, gente, é aquilo. Eu pego meu brigadeiro, choro alguns minutos e bora, vamos lá. O outro dia amanheceu, o sol continua lindo e vamos botar o negócio pra funcionar de outro jeito e vamos. Agora ficar ali murmurando, ou com medo, ou com não dá, ou com, sabe, aquele excesso de... Gente, isso me sufoca, entendeu? Eu me sinto como uma águia presa dentro de uma gaiola pequena. Não dá. Eu penso assim, ó, a primeira coisa que você deve fazer para você destravar, para você ir para um próximo nível, para você alcançar o que você precisa, é você deixar de fazer as mesmas coisas. E isso inclui o falar assim, inclui a estar em ambientes tóxicos. E a esse convívio, né? A sair abrindo a boca, falando pra todo mundo, achando que todo mundo tem um bom coração e que vai querer o seu bem. Nossa, gente, porque eu já sofri com isso, viu? não são todas as pessoas que querem o seu bem. As pessoas querem assim, ó, o seu bem até aqui, junto comigo. Se você passou, aí você conhece quem é a pessoa. Você sabe que você falando isso aí também requer saber o seu nível de carência, né? Porque às vezes a gente compartilha tanto, fala tanto, conta, nossa, eu vou fazer uma viagem, ou nossa, eu tô num projeto novo, pelo nível de carência, às vezes, de querer compartilhar. E aprovação, né? Aprovação. Porque dependendo, Necessidade você de quer que as aprovação. pessoas falem, ai, parabéns, isso aí, vai lá. Né? Você quer que as pessoas te apoiem e te aprovam. E você falando desse negócio de fazer, né, diferente e tal, me lembrou a frase famosíssima do Einstein, que eu nem sei se é dele, né, mas colocam sendo dele, né? Que loucura é você querer fazer resultados diferentes, você querer resultados diferentes continuando fazendo a mesma coisa. Não dá.
não adianta, né? Então, quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Você vai ter resultados diferentes. Se eles vão ser bons ou não, aí você vai avaliar depois. Mas faça coisas diferentes se você quer resultados diferentes. E o que eu vou fazer de diferente? Não sei, o que você quiser. Pode começar lendo um livro. Testa. Pode começar fazendo um curso, procurando um outro profissional. Maratona o Papo Autêntico. Tem um monte de insight maravilhoso aqui. Verdade. Já aproveita, já se inscreva no canal, né? Deixe o seu comentário e caminhe para os seus amigos, para as pessoas que vão se identificar com esse assunto. E deixe o seu comentário, né? Sobre o que você precisa mudar aí. Começa comentando o que você precisa mudar para mudar de nível, para passar de nível. E meninas, nossa, eu tô gostando muito desse papo, né? Profundo, bem profundo, né? Crescer exige mudança de hábito. Acho que fiquei muito reflexiva. Você ficou, Dai? Tô até emudecendo aqui já. E caminhando pro final, nós vamos tirar os nossos objetos simbólicos. Hoje, quem vai explicar os objetos? Calma, tem uma coisa aqui, ó. Calma, Beth. Calma, Beth. Olha que belíssimo hoje que eu estou. Tamara. De detalhes verdes, olha. Tá perfeito. Que maravilha. Lindo. Combinou com o seu dress code. Todas nós. Todas nós estamos calma, Beth. Exatamente. Belíssimas. Então, estamos calmas, daí aí. Respira. Deixa eu respirar. Acalmar o cérebro. Se você, gente, quer crescer, mas ainda tem medo de se expor, Não dá. Não dá. Em pleno 2026, impossível. corre pra debaixo da coberta. É aquilo que eu falo, tipo assim, vergonha não paga boleto. Não, Não se expor não paga boleto. Deus me livre. Não compra seus sonhos, nada. Gente, e vocês sabiam que tem estudos que comprovam que um dos maiores medos do ser humano é a exposição? Chega até a ultrapassar o medo da morte. É pelo risco da vergonha. Né? Isso. É o risco da vergonha. Expor, você tá sujeito, né? a passar vergonha. Olha, vou dar uma dica aqui então. Passa vergonha, passa muita. Vai passando muita, que vai ficando mais leve, sabe? Assim, porque não quer dizer que a gente não vai passar vergonha, que a gente não vai se expor vulnerabilidades, expor desafios, expor coisas que a gente não sabe, que a gente precisa aprender, mas precisamos nos expor, porque senão não tem como ter esse crescimento também. Não é? A gente vai ficar sempre ali com medo dentro da caixinha. Sim, exatamente. E essa questão da exposição também, às vezes a gente tem esse receio de se expor além dessa questão da vergonha. Vem muito também, às vezes, aquelas vozezinhas internas, né? Do tipo, mas será que eu sou boa mesmo o suficiente? Mas será que as pessoas vão me ouvir? Mas será que as pessoas... Sabe esse processo, assim? E acho que é a pior voz, né? É porque não tem como a gente sair da nossa cabeça, né? Não tem como desligar. Não tem o botãozinho, como diz a Dai, né? Então... Mas isso a gente... É tudo que... Nosso cérebro, é igual eu brinquei, né, da questão do caminho, é treinável, né? É óbvio que se você tem um acompanhamento psicológico, uma psicóloga, um terapeuta, vai ser muito mais fácil, obviamente. Mas é necessário, porque você precisa ter esse processo, né? Ainda mais se você empreende. É impossível você empreender sem se expor, sem se colocar à prova em alguns momentos. E às vezes vem algumas coisas, né? A gente pode até trazer... se fala muito sobre a síndrome da impostora, por exemplo, vem muito desse processo também. Às vezes as pessoas não se expõem por esse medo. Do tipo, não sou capaz, não sou suficiente, não tem esse processo. E, na verdade, a gente precisa trabalhar isso, porque você é capaz. Você consegue. Tá certo. Só que você precisa olhar pra você também. E começa aos poucos. Começa aos poucos. É igual a gente falou, não vai sair de um sedentarismo e correr uma maratona de 100 quilômetros. Não dá.
Mas é aos pouquinhos, aos pouquinhos as coisas vão funcionando, vai indo e dá certo, gente. Porque eu também tinha essas vozes na cabeça. De que não dá, ninguém vai me ouvir, ninguém vai querer... Entende? E olha onde a gente tá, como diz a música. Nossa, verdade. Olha onde estou. Então... Nós somos muito musical nesse episódio. Mas é esse o processo, assim, de você olhar e falar... Caramba, olha, funciona. Realmente dá certo. Perfeito. E aí, meninas, vamos tirar o nosso objeto. Os objetos do nosso closet. Vamos mudar vamos tirar uma frase aí, mudar de hábito. Noviça rebelde. Noviça rebelde. Nossa, nós estamos muito... Como é que fala? Cult hoje. Cult. Não, e tudo, Quem de vocês hoje vai explicar? Tudo novo, né? Tudo novo. Não, swing. Como que é o nome? A nova música do BTS, ó. Ai, é verdade. vocês são musicais demais, gente. Nós somos muito também musical. não sou tão... Antiga, assim. Quem de nós vai explicar os objetos hoje? Pode ser eu. Pode ser? Vamos lá. Nós temos 5 objetos simbólicos. Se você já assistiu algum dos nossos episódios, você já conhece eles. Mas eu vou explicar aqui novamente para se você chegou agora. Nós temos a bolsa, que é aquele objeto que a gente carrega tudo, sabe? Seja nosso ou seja dos outros. Então, é aquele objeto que está todo entulhado, cheio de coisas. Nós temos o sapato, que simboliza essa parte do caminhar, das nossas decisões, dos caminhos que a gente trilhou, dos passos e tudo mais. Nós temos o lenço, que ele traz um pouco dessa questão da nossa vulnerabilidade, ou que ele traz um processo de aconchego também, né? Desses adornos também. Temos o sutiã, que é aquela parte que nos sustenta, que ninguém vê, que ninguém observa, a não ser só você. E nós temos também, por último, o blazer, que é como se fosse a nossa armadura, que é o que você mostra para o mundo, mas que às vezes por dentro não tá tão lindo assim, e por fora você mostra o blazer. E o que a gente vai tirar hoje, Bá? Eu tava aqui pensando na questão da exposição, né? Bora lá, pessoal, se expor. Vamos tirar o blazer e expor logo. Expor todo mundo. Adoro. O que tá aí dentro desse blazer? Aí dentro dos objetos... Nossa, esse blazer já tinha tirado já? Já. Eu acho que sim. Acho que uma vez, recordo. na primeira temporada. Vamos ver. Vamos se expor agora. Vamos passar vergonha? Vamos. Aí dentro dele sempre tem uma frasezinha pra gente conversar sobre essa frase. Vamos ver o que fala essa frase de hoje para nós, Dai. Tcharam. A pantera cor-de-rosa, hein? Acho que ninguém tinha ouvido, tá? Ai, desculpa. Seja profissional. Aqui não é lugar para isso. Credo. Seja profissional, que não é lugar para isso. O que é profissional pra você? Né? Pra pessoa? Boa. Me Relativo. explica o significado pra você, que daí eu tento ver se... Nossa. Aí, ó, o nível. Né? Porque às vezes o que eu acho que tá sendo, né? Sim. Não é lugar para isso. O quê? Por quê? Mas Mas acho que é casa isso. muito com o que a gente falou da vulnerabilidade, né? Exatamente. Porque existe muito esse discurso, esse preconceito de que em lugares profissionais a gente não pode ter essa vulnerabilidade. Ou não pode ser você mesma. Ou não pode ser você mesmo. Não Então- pode falar alto, Isso. É. né? Não pode Ser espontânea. ser espontânea. Isso aí. Não É pode bem falar isso. o que você pensa. Sim. Mas tudo tem um limite, não é? Sim, óbvio. E não que você acaba deixando de ser você mesma. Porque às vezes você é uma pessoa muito extrovertida. E aí, não pode porque esse lugar é profissional. Agora é hora de ser profissional. Eu entendo. Eu, mais que ninguém, sou Sim. a pessoa que defende o Não, profissionalismo. sim, com toda certeza. Mas a gente pode ter as duas coisas, profissionalismo e autenticidade. Nunca Sim. deixar a autenticidade de lado. Uma coisa não exclui a outra, né? Pelo Sim. contrário. Exatamente. E traz equilíbrio. Mas essa frase me lembrou muito na minha época de faculdade, né? Porque a gente tem um estereótipo, né? Do psicólogo, assim.
muito enraizado. Agora melhorou muito, graças a Deus. Mas tinha um estereótipo muito enraizado. E aí eu lembro que em algumas das aulas, um dos professores perguntou pra gente o que a gente faria se a gente ganhasse presente de paciente. A gente não poderia aceitar presente de paciente. Porque tem essa questão do vínculo. Quando você faz terapia, você se vincula com o psicólogo. Entendo. Exatamente para o processo funcionar. Você tem que ter um vínculo. Senão não funciona. Como é que você vai confiar na pessoa? E aí eu lembro quando... Aí eu levei isso pra minha terapeuta. Porque eu achei isso uma falta de educação terrível. Porque, tipo, a pessoa te comprou um presente. Se ela te comprou um presente é porque você é uma pessoa importante pra ela. Sim. E considerando o que a gente ouve em sessões, o que a gente auxilia no processo, cara, você ajuda a transformar vidas. E aí a minha psicóloga falou assim, mas como que funciona pra você? O que pra você seria? Daí ela virou pra mim e falou assim, não é pelo teórico. O teórico atravessa o que é seu. Então, se você acha que deve aceitar o presente, tá tudo bem. Não é e daí vem muito disso, né? Seja profissional, aqui não é lugar pra... Não, Se pra você, dentro da sua profissão, funciona, tá tudo bem. Quem que vai ditar se funciona ou não? É o seu, é o que você... O que é profissional? Exatamente. Qual é o seu profissional, né? E aí, eu lembro quando eu ganhei meu primeiro presente de paciente. Nossa, foi muito emocionante. Foi muito gostoso. Porque é isso, exatamente isso. É a troca, né? Exatamente. É a troca. Porque faz sentido, porque você faz aquilo que você escolheu fazer, né? Exatamente. E é isso, meninas. É isso. Mais um podcast. Mais uma profundidade. Nós estamos profundas nessa... porque o primeiro episódio nosso aí, que já tá no ar, foi bem profundo, reflexivo, né? também. E hoje não foi muito diferente. Nós estamos ficando bem reflexivas. Processos. E tá batendo a portinha do processo. Mas, gente... Mas é bom pra gente refletir Exato, sempre, né? Essa reflexão. Sempre. Nossa, refletir é algo que eu amo fazer. É muito bom. Não, é necessário, gente. Às vezes ela reflete até em voz alta. Mas a gente só sabe que ela não tem óculos. Mas a gente só sabe que ela estava refletindo. Depois que a gente já não entendeu nada. Está quase surtando com a Bárbara. Essa é aí minha eu não, autenticidade. gente, eu só estava refletindo. Só tava pensando em voz alta. Mas é isso, gente. Se você pensa em voz alta também, eu quero te conhecer. Deixa aí. E até o próximo Papo Autêntico. Tchau, tchau.